Olá, você está na Sala do Pai e nesse vídeo eu vou falar sobre como não ser vencido pelo medo. Nós precisamos entender que o medo é uma emoção básica do ser humano e de todos os seres vivos, e o medo nos mantém vivos. Se nós não tivéssemos medo, provavelmente nós não viveríamos. Por exemplo, por que você olha para os dois lados da rua antes de atravessar? Porque você tem medo de ser atropelado. Tem muitas coisas, a gente toma cuidado por causa do medo, muitas coisas a gente não faz por causa do medo e isso nos mantém vivos. Mas o medo exagerado, se a gente não souber lidar com ele, a gente trava muitas coisas que a gente não faz na vida. Por exemplo, vou abrir uma empresa, você vai ter medo, mas se você deixa o medo de vencer, você fica travado. Vou fazer uma prova, uma entrevista de emprego, vou falar em público, qualquer coisa. O medo é uma emoção básica que o nosso cérebro produz e dispara isso porque ele quer nos manter vivo, que a gente não pode deixar ele nos travar. Então eu quero falar, eu vou ler Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Então não pode deixar dominar pelo medo, o medo contamina. Percebe aqui? Ele falou, se o cara é medroso, tira ele para não deixar ele contaminar os outros. Se nós formos ver na Bíblia, Deus sempre escolheu os corajosos. Tem gente que fala assim, mas Moisés falou, não Senhor, quem sou eu? Eu nunca falei bem, eu não vou conseguir, mas muito tempo antes ele tinha matado um egípcio, então ele era alguém corajoso, Davi era alguém corajoso, Paulo era alguém corajoso, Pedro era alguém corajoso. Se nós formos ver na Bíblia, as pessoas sempre enfrentaram os medos delas, pessoas que Deus usou sempre enfrentou, porque o que Deus quer para a nossa vida vai exigir de nós muita coragem. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Existem 6 medos básicos que nos travam. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda da saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Medo da pobreza é você ter sempre um pensamento de escassez. Você acha que vai faltar dinheiro, acha que não vai dar, acha que não vai conseguir. Isso é mentalidade de escassez. O nosso Deus é um Deus de abundância. Então nós temos que ter fé, saber que Deus vai prover e a gente seguir em frente mesmo assim. Eu não estou vendo, parece que não vai dar, mas segue em frente. Não é ser irresponsável. É ter responsabilidade, é ter comunhão com Deus e agir mediante a palavra de Deus. Se Deus falou, vai, porque a coisa vai funcionar e vai abrir. Não deixe essa mentalidade de escassez tomar conta de você. Medo da crítica, é se preocupar demais com o que os outros vão pensar. Tomar suas decisões baseado na opinião dos outros. Deixar de fazer coisas porque tal e tal pessoa vai pensar isso e aquilo de você. Não pode, nós temos que seguir em frente. É claro, como cristãos temos que ter bom testemunho. Mas tem muita gente que não faz nada porque tal e fulano vai pensar isso ou tal pessoa vai falar aquilo e baseia sempre as suas decisões na opinião dos outros. Não faça isso. Medo da perda da saúde, né? Ficar com medo de doença, projetando lá na frente que vai ficar doente, que vai acontecer isso. Meu pai ficou doente de tal jeito, eu também vou ficar. Tira isso da sua cabeça, porque de certa forma, quando a gente tem esses pensamentos, nós estamos exercitando a nossa fé para isso aí. Nós temos que ter o pensamento contrário disso. Medo da perda do amor, isso aí está muito relacionado à insegurança, a você ser uma pessoa que não confia em si mesmo, que acha que não é capaz, que não pode conseguir as coisas, e aí você fica com medo e muitas pessoas, nesse medo da perda do amor, têm ciúme exagerado, tenta ser dominante, tenta oprimir para manter a pessoa perto de você, isso também é um problema sério. E o medo da morte, Jesus morreu no nosso lugar, ressuscitou. Se você creu e recebeu em Jesus, você já não precisa ter mais medo da morte, porque você já tem a vida eterna. Apocalipse 21, 8, ao perigo de ser medroso. Fala que os covardes não herdarão o reino. 1 João 4, 17 e 18 fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o contrário de medo. Muita gente acha que o contrário de medo é coragem. Não, coragem é você agir mesmo com medo. Então você está com medo, mas você segue em frente, você foi corajoso. O contrário de medo é fé. Porque a fé é você ver o invisível, você sabe que aquilo vai acontecer, então você simplesmente não tem mais medo. O contrário de medo é fé. Quando você
ativa a sua fé, quando você entra na esfera da fé, na esfera espiritual, o medo vai embora, porque aí você vê com os olhos de Deus e você vê o sobrenatural. Então, essa foi um pouquinho de como você pode se livrar do medo. Você tem que agir mesmo com medo, você tem que tirar a sua mentalidade de escassez, tirar o medo da crítica, entender que é uma emoção base do ser humano e que ela vai atuar em você e lembrar que o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora todo medo. Então exercite a sua fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o medo é falta de fé. Então exercite sua fé. Ande na presença de Deus que você vai vencer todos os seus medos. Legal? Obrigado por ter nos assistido até aqui. Se você ainda tem alguma coisa que precisa de ajuda, tem algo na sua vida que você sente aí que está travado, entre em contato conosco. Nossos links estão aqui na descrição. Alguém da nossa equipe pode entrar em contato com você. É só você mandar uma mensagem que, se Deus quiser, nós vamos poder te ajudar em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e até a próxima.